Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Um grande abraço a todos que estejam nos acompanhando neste momento, o pessoal que está no Facebook, né? O pessoal que está no YouTube nos acompanhando. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos então fazer a nossa prece, levando o nosso pensamento, né, a Jesus, e agradecendo por mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de estarmos juntos, de podermos compartilhar desses momentos de tranquilidade, de paz, de aprendizado, em que nós permutamos vibrações, conhecimentos com o plano superior, aprendendo a assimilar gradativamente as correntes superiores de pensamento que vibram em toda parte, que nos perpassam o tempo todo. E nós, com aparelhos receptores, Senhor, possamos aprender a fixar essas estações de luz, para que nossa mente se acostume com a energia positiva, com o conhecimento superior, com as presenças amigas que estão o tempo todo próximas a nós e muitas vezes nós nem percebemos. Que possamos, Senhor, neste momento, vibrarmos com muito amor por todos aqueles que sofrem, todos que padecem na vida espiritual ou na vida material. E que a Tua sabedoria saiba encontrar cada um deles os infortúnios ocultos que estão por toda parte. Que nesse momento não estejam mais ocultos, possam ser descobertos, Senhor, e serem tratados pelo Teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então, né? Vamos começar. Ok. Nós estamos no capítulo 26 agora, né? Do livro De Volta ao Passado, de César Augusto Meleno, através da médium Célia Xavier de Camargo, né? Um abração ao pessoal que está no Facebook, a Patrícia, a Hilda, Margarida, a Tânia, a Carmen, a Dona Raquel, a Rosarinho, a Lidiane. Tá cheio de gente aqui nos acompanhando. A Inês, Fernando, Adriana. Um abração a todos, pessoal. Um beijão, viu? Obrigado por estarem junto conosco novamente, né? Então vamos lá, para o capítulo 26, retorno ao lar, tá? Vou usar aqui o nosso sistema para vocês poderem acompanhar e a gente vai conversando aqui e vamos passando para vocês aqui, né? Ok, retorno ao lar, capítulo 26. Naquela mesma noite, Lígia decidiu que era hora de voltar para a casa paterna. Há meses estava com os amigos. Durante o dia conversou demoradamente com seus hospedeiros sobre suas dúvidas e sua insegurança. Porque após aquela noite de reencontro, né, com tantas pessoas queridas, parentes, né, espíritos, amigos que estavam cuidando do caso. Então, aí a gente viu o resultado disso. Nós vimos o resultado disso na vida material. Cada um teve um modo de reagir àquela noite de encontro, né? Então a gente viu cada um como é que reagiu. Lá na casa dos parentes da Lígia, né? A própria Lígia, o José e a Sandra, o filhinho da Lígia, o Sandoval também. Então a gente viu os vários ângulos da questão, como é que eles reagiram àquele encontro noturno, tá? Então agora ela teve vontade, ela decidiu que era hora de voltar para casa, né? Há meses que estava com os amigos,
com a casa da Sandra e do José, né? E agora ela estava pensando em voltar para casa, né? Sempre sereno e atencioso, assegurou-lhe José: nada tema, minha amiga, estaremos aqui orando por você. Tudo dará certo. Tenho certeza de que será bem recebida por seus pais e por seu filho, Júlio, e ainda vai ser muito feliz. Será? Indagou temerosa. Claro, pode ser até que você enfrente alguns problemas no início, o que é natural, tendo em vista o modo como saiu de casa e seu comportamento durante esses anos. Mas sempre é tempo de corrigir nossos erros. Olha, Lígia, quando temos real desejo de acertar, contamos com a ajuda de Deus em nosso favor. Né? Vale a pena a gente comentar aqui, né, pessoal? O José está coberto de razão. Né? Quando a gente se dispõe a acertar, quando a gente se dispõe a seguir o caminho correto, quando a gente se dispõe a arrumar as coisas que nós desarrumamos no passado, nós só podemos esperar o melhor. É claro que dificuldades surgem, é claro que impedimentos, não insuperáveis, mas as dificuldades vão surgir no caminho de retorno a todo aquele que enveredou pelo caminho da ilusão, pelo caminho da viciação, pelo caminho tortuoso dos enganos, dos equívocos. É natural. Né? Às vezes a gente contar com uma certa desconfiança das pessoas, uma certa dúvida que elas tenham com relação a gente, a nossa própria insegurança. É normal que isso aconteça. Né? Mas nada que nos impeça de sermos felizes. Todos nós viemos para este mundo para sermos felizes. Até a Joana de Ângeles fala sobre isso. Não há ninguém que não tenha vindo para esse mundo para ser feliz. Só que cada qual com as suas provas, cada qual com os seus desafios. Mas é sempre um programa de luz que existe. A intenção é que a gente se melhore, a intenção é que tudo dê certo, para que a gente possa seguir o caminho do bem. Então, o José está dizendo para ela aqui, das dificuldades e tal, mas para ela não ter medo, Então, que eles estariam orando por ela, estariam ajudando em tudo que fosse possível, Então, ainda mais do jeito que ela saiu de casa, escondida, deixando tudo para trás, então podia ser que eles tivessem alguma dificuldade em recebê-la, Mas nós sabemos que após aquele encontro noturno, desprendidos do corpo, os pais dela estavam, até o pai dela que estava mais ressabiado aí, que estava ainda sem muita condição de recebê-la, porque ele ainda estava magoado com a situação dela ter saído de casa. Após aquela reunião à noite, ele já estava bem melhor, Ele já tinha vontade de que ela voltasse, e desse tudo certo, Então, tudo daria certo, tudo dá certo quando a gente quer buscar o melhor, Até porque os espíritos amigos nos ajudam, Então a gente não está sozinho, Nós estamos na companhia de pessoas que nos amam, querem nosso bem, Aí eu... deixa eu ver aqui. Mas não é só isso, José. Tenho medo de não conseguir vencer a mim mesma. Sandra, que até aquele momento ouvira calada, juntou. Compreendo o que sente, minha amiga. Lígia teme não conseguir ficar longe dos vícios, querido. É isso mesmo, Sandra. Não me sinto muito segura e diante dos problemas que vou enfrentar, temo uma recaída, especialmente quanto às drogas. Então, é natural que ela se sinta insegura, Até porque não é fácil, tem as influências espirituais, tem os hábitos que nós criamos
e que nós também, não é de uma hora para outra que a gente consegue se libertar de hábitos, né, que a gente criou, no caso aí os vícios, né, a vida que ela levava mais livre de certo modo, né, sem ter que dar satisfação para a família. Então isso tudo mudaria, né? E ela estava preocupada se ela ia dar conta dessa mudança que ela precisava, né? Se afastar dos vícios, por exemplo, não é fácil, né, pessoal? Então acaba criando um hábito, até orgânico, né, fisiológico. Isso tudo há que se levar em consideração, né? Mas que ela tem condição de vencer, né? Se ela quiser, ela vai vencer, né? Não há arrastamentos irresistíveis, né? Como diz o livro dos Espíritos, né? E às vezes é preciso ter bem pouca força para vencer, né? Quantas vezes é preciso, né? Não é tanta coisa que é necessária assim para a gente conseguir vencer, né? É mais fácil quando a gente tem fé, mais fácil quando a gente busca com recursos que a fé nos proporciona, né? A Tânia colocou, vencer-se não é fácil, né? Exatamente, né? Então, todos nós temos que empreender as nossas lutas aí, né? Para conseguirmos os nossos resultados. Mas não tem ninguém que não passe por isso, né, pessoal? Todos nós temos certas dificuldades a vencer. Qual de nós não tem, não é? Todos temos certos hábitos, certos pensamentos a vencer. A mudança de conceitos é necessária, de sentimentos. Todos podemos mudar, né? Só temos que empreender a nossa vontade. Aí continuando, né? É isso mesmo, Sandra. Não me sinto muito segura e diante dos problemas que vou enfrentar, temo uma recaída, especialmente quanto às drogas. Tem sentido vontade de fazer uso delas ultimamente? Né? Indagou José. Notando a preocupação do amigo, Lígia apressou-se em esclarecer. Não, não, fique tranquilo. No começo, quando aqui cheguei, confesso que fiquei enlouquecida. Depois você me levou para fazer uma consulta com aquele médico espírita, Dr. Lucas, seu amigo, e ele me ajudou bastante. Submeti-me a um processo de desintoxicação, doloroso, mas realmente indispensável. Aos poucos, fui aprendendo a me controlar e melhorei muito. Agora posso dizer que estou bem, né? Então aqui a gente tem, né, a vontade da Sandra, que já não é mais a mesma, né? Porque ela passou por um processo de ajuda clínica, médica, né? Que é necessário para muitos casos. Eu não poderia dizer todos os casos, porque tem casos que a pessoa decide parar e para, né? Agora, tem muitos casos que a necessidade fisiológica é tão grande, a abstinência é tão dolorosa, que é necessário um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento medicamentoso, inclusive, para diminuir a ansiedade da pessoa, né? Para que ela não tenha aquelas crises de fissura, né? Em que a pessoa fica enlouquecida querendo a droga, né? Então, tem alguns recursos clínicos que podem ajudar nesse processo. Mas, logicamente, nada vai dispensar a vontade, não é? O interesse do próprio necessitado, né? Então, ele precisa querer mesmo. E aí passa por um processo medicamentoso, né? Para diminuir a ansiedade, para diminuir as crises de depressão também. Então, um processo medicamentoso que vai ajudar no processo de desintoxicação da droga que a pessoa estava usando, né? Dependendo aí, um tempo maior ou menor, dependendo o nível de envolvimento da pessoa com a droga, o tipo de droga, aí, né, os especialistas agem sabendo qual é a melhor terapêutica para cada caso, né, pessoal?
Mas é importante essa ajuda clínica, essa ajuda médica, né, que acaba propiciando a sustentação que a pessoa precisa para parar, né? Ela agora, por exemplo, ela falava que foi aprendendo a se controlar e melhorou muito, né? E agora ela fala que ela está bem, né? Já não tem mais aquela vontade. Pode ser que ainda tenha, né? Em alguns momentos, principalmente quando fica meio descompensada a pessoa emocionalmente, há uma tendência a querer buscar a compensação, aquela compensação química, ainda aquele prazer, né? Ou aquele desligamento que promove da realidade através do processo químico, né? Então é sempre uma tentação, nos momentos de uma certa descompensação, a pessoa querer buscar na química, né? Na dependência de novo, aquela gratificação que a pessoa tinha, aquela gratificação química, né? Só que aí é uma questão muito importante, né, que a gente tem que considerar, é que a pessoa que é dependente química ou que passou por um processo de desintoxicação, né, das drogas e tal, ela precisa aprender a viver com maior qualidade de vida, a perceber certos limites, a evitar situações de muito estresse, né, situações de pico. É importante, é lógico que cada pessoa é um universo, né? Mas é importante a pessoa cuidar da qualidade de vida, atividade física, né? A pessoa aprender a extrair o prazer da vida como um todo, diminuindo a necessidade de extrair o prazer apenas da drogadição, né? Que é do que ela fazia antes, né? Que era o que o dependente fazia antes, né? Acabava restringindo toda a busca de prazer naquele prazer químico que o sistema nervoso se acostumou a obter, né? Então aprender a extrair o prazer no contato com a fé, a extrair prazer no contato com a família, com o lazer, com o próprio trabalho, né? E assim vai, no cuidado com o corpo. Tudo isso vai tecendo uma rede de bem-estar, de proteção, que ajuda a pessoa, não é que só isso vai resolver o problema, né? Mas ajuda a criar uma rede protetora em que a pessoa se sente bem com a vida que está levando, né? Então, ainda assim tem risco de recaídas? Tem, claro que tem, né? Mas é mais fácil de controlar, né? Ok. Olha, aqui tá normal, pessoal. Aqui tá normal. Dá uma olhadinha aí. Talvez volte aí já, tá? Aqui está normal. Deve voltar já, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então tá. Então ela falou que já está bem, né? Você tem tomado direitinho os remédios que ele receitou? São substâncias naturais, sem contraindicação, que poderão ajudar a restabelecer o seu equilíbrio orgânico e emocional, libertando-a dos condicionamentos, né? Que é o que a gente estava falando, né? A importância dos remédios para ajudarem, né? No reequilíbrio orgânico, né? No estabelecimento do reequilíbrio orgânico e emocional, né? Porque acaba criando mesmo certos condicionamentos, acaba gerando certos condicionamentos, o uso da droga, né? Que a pessoa leva algum tempo para desfazer desses condicionamentos também, né? Então a medicação ela se faz muito importante, tá? Para muitos casos. Então vamos lá. Perguntou se ela estava tomando os remédios direitinho, ela falou que estava, né?
Só ver uma coisa aqui. Tá. Tenho tomado, né? Então não há o que temer. Está desintoxicada e agora só dependerá de você. Lígia calou-se, entrando a meditar. Apesar das palavras cheias de confiança do amigo, tinha dúvidas. Será que diante de uma situação difícil, a ansiedade e a tensão não a levariam a apelar para a bebida ou para as drogas como fuga? Né? Então, a apreensão dela aqui, a preocupação dela, né? Será que é do momento de tensão, momento de ansiedade, né? Não levariam ela para a bebida ou para as drogas de novo como uma fuga? Sempre há esse risco, né, pessoal? Sempre há esse risco, não é? Sempre há esse risco. Então, não tem garantias? Não tem garantias. Como é que a gente vai garantir isso? Não é? É claro, quando a gente está buscando principalmente uma vida espiritual, a gente vai se estruturando de um outro modo, aprendendo a ler coisas boas, né? Livros espíritas, livros bons, é, é, está tomando passe com frequência, fazendo uso da oração constante, uso da meditação, da mentalização, do relaxamento. Começa a participar da caridade, ajudar trabalhos voluntários, isso tudo ajuda. Isso tudo ajuda a nos fortalecer, junto com aquilo que a gente estava falando também. Atividades físicas, né? A vivência em família, o lazer saudável, tudo isso são forças, né? Que nos ajudam, né? Tem uma frase da Joana de Ângeles que eu acho bastante interessante, quando ela diz assim, vou tentar lembrar a frase certinha aqui, que nem sempre o nosso caminho para a felicidade será um caminho de prazer, mas o prazer bem estruturado é caminho para a felicidade. Olha, então de novo, ó, nem sempre o nosso caminho para a felicidade é um caminho de prazer. Então pode ser que a gente esteja estruturando a nossa felicidade, mas nós não estejamos passando por uma situação prazerosa. Pelo contrário, às vezes uma situação até difícil, né? A princípio até um pouco aversiva, angustiante, ansiosa. Pode ser que a gente passe por momentos difíceis, né? Então, o caminho para a felicidade nem sempre vai ser um caminho de prazer. Mas o prazer bem estruturado é caminho para a felicidade. Ok? Né? Acho justo, né? Nem sempre a nossa vida vai ser flores, vai ser prazeres ou vai ser alegrias, né? E a gente pode estar caminhando para a estruturação da nossa felicidade. Não é? Quando a gente passa por sofrimentos, por dores, por perdas, a gente está também caminhando na estruturação da nossa felicidade, mas passando por dissabores. Agora, quando a gente está caminhando usando do prazer bem estruturado, ou seja, aprendendo a viver com prazer, o prazer saudável, prazer equilibrado, né? Positivo. Então aí nós estamos caminhando para a felicidade. O prazer bem estruturado é caminho para a felicidade. Tá? Então é uma coisa importante da gente lembrar que a nossa vida é isso aí, ó. A Vilma colocou, nem sempre o nosso caminho para a felicidade será o caminho do prazer. Mas o prazer bem estruturado é caminho para a felicidade. É isso aí, Vilma. Isso mesmo. Né? Quase que eu acertei, né? Então, é importante para a gente lembrar que a nossa vida, por exemplo, a nossa vida de busca religiosa, de busca de elevação, não é um caminho sem prazer. Aliás, não pode ser um caminho sem prazer, senão fica uma coisa sem graça, perde o estímulo, né? Então nós não podemos nos forçar
o tempo todo é viver uma vida muito rígida, muito, né? Não, né? Por quê? Porque aí fica muito difícil para a gente carregar uma vida assim. E, às vezes religiosos que querem criar uma coisa muito monástica, muito, né? Acaba não dando certo, né? Porque você força demais, né? Você força demais o ser humano que não está preparado para uma coisa tão rígida, né? Então há um espaço aí, né? Para uma coisa mais light, mais flexível, embora cuidando que o prazer seja um prazer bem estruturado, né? Seja um prazer que não seja um prazer vicioso, né? Uma dependência, uma coisa. Cuidar, né? As drogas, por exemplo, elas são dispensáveis para a gente, né? O álcool, por exemplo, é dispensável. Nós podemos dispensar o álcool, né? O nosso organismo não precisa de álcool, né? Então, assim, o que nós podemos dispensar. Não vai fazer falta nenhuma, né? Nos faz mal, médiums, por exemplo. O álcool na vida de médiums é um problema. A pessoa já tem mediunidade. Aí vai ficar fazendo uso, né, de álcool, isso a pessoa não vai ficar bem. A própria pessoa vai percebendo com o tempo que não é muito é, saudável isso. Por quê? Porque a pessoa normalmente já sente muito as presenças, as influências, as energias. Quando ela usa o álcool, favorece o desprendimento do corpo. Por isso que gera aquele anestesiamento do corpo, né? As áreas nobres do cérebro também ficam inativas quando você bebe o álcool, né? Bebida alcoólica. E aí você desprende mais do corpo, os canais espirituais se abrem mais e você está com uma vibração baixa, ou seja, você vai ter mais facilidade de perceber e mais sintonia com os espíritos de baixa ordem, né? Então é algo que tende a não dar muito certo, né, pessoal? Mas cada um sabe de si, né? Cada um tem que saber por onde anda, né? A Tânia, é que às vezes percorremos longas distâncias que contrariam as leis de Deus, do amor, dos caminhos que deveríamos seguir. E o retorno exige bastante esforço, proporcional ao quanto nos distanciamos dessas leis de Deus. É verdade. É verdade. Às vezes a coisa tem que ser mais intensa até para contrabalancear o exagero que foi no sentido oposto, né? Então tem situações mais rígidas, né? Até que são necessárias como uma espécie de contrabalanceamento aí do passado, não é verdade? Isso acontece mesmo. Tem até um conto do Leon Tolstói. Aí são casos mais específicos, né, pessoal? Que cada caso tem uma medicação diferente, né? Cada caso tem um remédio. Jesus, ele dava para cada caso, ele dava uma orientação diferente, né? Porque cada caso exigia um tratamento diferente. Tem um conto do Leon Tolstói muito bonito no livro Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira, né? O Leon Tolstói, através da Ivone Pereira. Ressurreição e Vida. Aliás, é um livro maravilhoso isso, né? E são vários contos do Leon Tolstói. Tem um deles que chama O Mosteiro do Ural. O Mosteiro do Ural. Muito bonito esse conto, pessoal. Que fala sobre o mosteiro, né? E de uma pessoa que foi parar nesse mosteiro, né? E acabou levando uma vida assim, dessas bem rígidas, né? Mas que tinha um objetivo por detrás disso, né? Tinha um objetivo também muito sério. Mas vale a pena vocês darem uma folhada aí nesse livro, que é muito bom. Tá? Então, continuando aqui, a Lígia no caminho dela aí de retorno, né? E o caminho de retorno é sempre importante, mas é difícil também, né? Lígia calou-se, entretanto, a meditar. Apesar das palavras isso aqui eu já falei, né? Será que ela não voltaria tal para a bebida, para as drogas, né?
A verdade é que a nossa amiga Lígia, embora viciada em drogas e alcoólicos, tinha mais tendência para os primeiros. Né? É, para os primeiros aqui deve ser as drogas, né? Deve ser as drogas aqui. Fora, no entanto, grandemente beneficiada graças ao afastamento de Jonas e Eufrásio, seus comensais desencarnados, que a incentivavam na viciação. Depois, como hóspede na casa de José e Sandra, encontrara ambiente propício para sua recuperação nas reuniões fraternas que realizavam, inclusive no culto cristão do lar. Além disso, nas orações diárias e conjuntas, José aplicava-lhe energias restauradoras e desintoxicantes através do passe magnético, intuitivamente percebendo sua necessidade. Né? Então, pelo jeito aqui, ela era mais viciada nas drogas do que nos alcoólicos, né? O álcool é uma droga lista, né? É a droga maior né? Mas enfim, né? O problema dela não era tanto com o álcool, mas com as drogas, né? Mas ela foi muito beneficiada com o afastamento do Jonas e do Eufrásio, que eram seus comensais desencarnados. O que é o comensal? É aquele que senta à mesa junto com a gente. É aquele que compartilha, né, os comensais, aqueles que estão sempre conosco, os nossos amigos, os nossos, né, que compartilham as mesas conosco, né? Então aqui eles usam esse termo se referindo àqueles que compartilham através da vampirização, né, através da vampirização, eles se aproveitam das nossas energias vitais, né? Compartilhando de certos vícios conosco. Então, no campo da comida, né, tem uns que se ligam principalmente, né, através do estômago, né, porque a gente come demais, tem o hábito de comer muito, exageradamente. Então, aqueles que exploram os nossos vícios podem nos explorar na comida, na glutonaria, né? Que é o hábito de comer demais. Né? Quando a gente exagera no campo sexual, né? Você tem uma grande necessidade sexual, uma coisa que não acaba, né? Uma volúpia sexual, ou práticas sexuais, né, que são mais viciosas, que são mais para o campo das perversões, das parafilias, né? E aí você vai sintonizando com espíritos que vibram nessa frequência, que gostam da exploração, né, que se afinizam com essas preferências que você usa, ou, né, que a pessoa usa no campo sexual. As práticas que mais se afinam, né, com esse tipo de espírito, tá? Então aí você passa a ser explorado no campo sexual, no campo genésico, onde as energias sexuais serão vampirizadas nesse campo, né, pelos espíritos infelizes, né? A Lígia, ela tinha espíritos, dois espíritos que estavam explorando ela no uso das drogas. Por quê? Porque aquele espírito que faleceu por overdose, que faleceu por causa do uso das drogas, ou se acidentou, mas tinha hábito de usar droga, morreu, mas tinha hábito de usar droga, ele vai continuar com a necessidade de usar droga e vai procurar encarnados que gostem de usar a droga, né? Então, não sei qual que é a história do Eufrásio e do outro aí, mas eram espíritos que estavam explorando a Lígia no uso das drogas, tá? Então ela agora, sem essas duas presenças, ela teria mais facilidade para administrar melhor a sua relação com as drogas, né? Então seria mais fácil para ela, porque além da vontade dela, havia a vontade dos espíritos. Às vezes quando ela não queria, os espíritos queriam. Quando os espíritos queriam, ela não queria, mas
acaba um puxando o outro, né? Então agora, só com a vontade dela, ficaria mais fácil, né? Além do que, né, os passos que ela tomou, do José, o culto do Evangelho no lar, né? Tudo isso foi um trabalho de restauração e das suas forças, de desintoxicação, não apenas do corpo, mas também a desintoxicação das energias deletérias, das energias que ela vinha assimilando das entidades infelizes, né? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá dando para ouvir bem? O som tá ok? Quando é bom dar uma conferida aqui, né? Porque a gente nunca sabe. Ok, o som. Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos continuar. Então, continuando aqui. José, que a observava atentamente, complementou. Hoje você possui conhecimentos que muito poderão auxiliá-la no combate às próprias inferioridades, Lígia. De mais a mais, não se esqueça de nós. Somos seus amigos e estaremos à sua disposição em qualquer eventualidade. A nossa casa também é sua. A porta permanecerá aberta sempre que precisar. Só lamentamos que precise partir, minha amiga. Sentiremos muito sua ausência, disse Sandra emocionada. Lígia não conseguia falar. Um nó apertava-lhe a garganta. Apenas os olhos, onde brilhavam 2 lágrimas, falavam da emoção e da gratidão que sentia naquele momento. Então, eles estão fazendo o que é preciso aqui, né? Que é se colocando à disposição dela, né? Demonstrando, dando força para ela, confiança, que agora ela tem informações que antes ela não tinha, o que é verdade, né? As informações, nesse momento em que a Lígia está, são de importância fundamental, né? Conhecimento da espiritualidade, importância da oração, da leitura, tudo isso são coisas, né, são informações novas que a gente vai tendo e que nos ajudam muito no nosso fortalecimento, né? Então ela já não é mais a mesma pessoa, ela já mudou em alguns aspectos, tá? Ok, né? Tá dando para ouvir bem, tá certo. Uhum, tá certinho. Ok. Uhum. Então, continuando aqui, né? Mas antes que se vá, vamos orar pela última vez, convidou o dono da casa. No impulso fraterno, no impulso fraterno, eles se deram as mãos, fechando os olhos. José concentrou-se por alguns segundos e iniciou uma prece singela. Senhor Jesus, como tantas vezes o fizemos, no recesso de nosso lar, hoje nos dirigimos novamente a Ti. Neste momento, suplicamos Tuas bênçãos para a nossa irmã Lígia. Ela parte hoje, Senhor, para uma vida nova. Na verdade, é a retomada de sua verdadeira vida na família para onde a bondade e a sabedoria de nosso Pai a conduziu ao renascer, e onde poderá, no início, encontrar dificuldades de adaptação. Por isso, Mestre amado, rogamos o teu socorro. Rogamos o teu socorro para nossa irmã, de forma que possa manter em níveis elevados seu desejo de mudança interior, sua boa disposição e o seu otimismo. Ajuda-a, Senhor, a não esmorecer nunca, para que o desânimo não venha a estiolar as suas mais caras esperanças. Fortalece-a na fé, para que a confiança na divina providência possa nortear-lhe o roteiro e fazê-la compreender os desígnios do Pai.
Ensina-lhe humildade, Senhor, para aceitar com coragem e resignação os reveses que a vida lhe assinale e para enfrentar os obstáculos e as dificuldades com a consciência da própria responsabilidade perante as leis divinas. Desperta-lhe, Jesus amado, a compreensão para com os erros das outras pessoas, perdoando, aceitando e ajudando sempre os semelhantes. Sobretudo, Senhor, acende-lhe a flama do amor em seu íntimo, de modo que a fraternidade e a solidariedade sejam suas companheiras diletas no trato com os nossos irmãos em humanidade, especialmente para com aqueles que de pronto não lhe possam reconhecer o esforço de mudança interior na conquista de uma vida mais digna e saudável. Que ela possa receber neste instante tuas dádivas de paz e luz, que a acompanharão por onde for, como teu divino legado. Muito obrigado, Senhor. Caramba, eles falaram aqui que era uma prece singela, né? Uma prece singela nada, né? Prece singela é o que a gente faz, né? Essa prece aqui foi uma baita de uma prece, né? Com todo respeito, né? É uma baita de uma prece, né? Falou tudo aqui, né? O José. Deixa eu só achar onde é que eu parei aqui, que eu até perdi o rumo aqui. Pronto, já achei aqui, né? O José lembrou de tudo que ela estava precisando mesmo, né? Desse fortalecimento que ela precisa. O José lembrou de tudo aqui para pedir na oração, né? Linda prece, né, Hilda? Então. Ele lembrou de tudo aqui, né? E é mesmo, é isso. Às vezes a gente acha, erroneamente, que os nossos problemas vão acabar. E às vezes até a gente chega ao ponto de pedir na prece, achando que a prece vai nos livrar dos nossos problemas. Que a prece vai desfazer os nossos problemas. Né? E os Espíritos nos ensinam que a prece nos ajuda a termos força para vencermos as provações. Né? Então, em verdade, a prece ela não nos afasta das provações. Né? Ela nos dá força para vencermos. Nos dá força para vencermos. Né? Não nos afasta das provações. Porque as provações, elas são o modo da gente evoluir, o modo da gente se testar, da gente medir até o nosso avanço. Né? Então não haveria lógica em nós nos afastarmos dos testes que nos farão nos promover. Né? Agora, com a oração nós nos fortalecemos para os embates que nós precisamos passar. Né? Então, a gente... Tânia, né? Já não tenho essa ilusão, peço força e discernimento. Exatamente. Né? Então a prece, né, não vai funcionar como aquela vassoura mágica, né? Vassoura mágica que queria tirar todas as dificuldades e todos os problemas do nosso caminho, né? Então não vai ser assim, né? Nem poderia, não seria justo que fosse assim, né? Mas nos dá força para vencer. Então, continuando aqui. Após a oração que inundou a todos de grande bem-estar, os participantes da pequena reunião abraçaram-se, permutando sentimentos e ratificando a amizade. Eles não podiam ver, mas sentiam as maravilhosas bênçãos que fluíam do alto. Emocionados e reverentes, acompanhávamos do outro lado da vida a prece que, profundamente sincera, partindo de um coração leal e devotado, movimentava energias poderosas. Né? Dá para perceber mesmo, né? Foi uma inspiração muito grande que José teve. Né? E movimenta energias
poderosas, invisíveis para nós, né, em maioria, mas energias poderosas que existem em verdade em qualquer momento de oração. Né? Os Espíritos falam que os momentos de oração são momentos de grande aprendizado. Inclusive, uma coisa interessante, né? Os Espíritos sempre relacionam oração com momentos de autoconhecimento. Interessante, né? Os Espíritos relacionam oração com autoconhecimento. E quando a gente para analisar, faz sentido. Porque quando nós vamos nos introspectar, né? Quando nós vamos nos auto-penetrar, né? Quando nós vamos fazer um trabalho de introspecção, nós não estamos buscando apenas as energias, nós não estamos buscando apenas o diálogo com o Criador, a ligação fluídica com o alto, mas nós estamos também no esforço de encontro com a verdade. Não é? É um encontro com a verdade, em que o diálogo que se estabelece conosco, né, a relação que se estabelece entre a criatura e o Criador, e as palavras que nós vamos proferindo, ao mesmo tempo vai se tornando não apenas um movimentar de energias, mas também um adentrar em si mesmo, no exercício de autoconhecimento, em que nós vamos colocando as nossas coisas para o Criador. Senhor, eu compreendo que tal coisa tem sido assim, tem sido assado. Então nós vamos fazendo as nossas formulações sob a inspiração do alto, né? Nós vamos organizando os nossos conteúdos e nós vamos assimilando correntes mentais superiores também, nesse mesmo momento. Né? Então, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de autodetecção das coisas mais íntimas que nós trazemos dentro de nós. E coisas que nós não nos permitimos muitas vezes falar para ninguém. Em nenhum momento, de repente, nós podemos colocar para o Criador nesse momento de intimidade, profunda intimidade. Então assim, nós vamos também, ao mesmo tempo, adentrando as camadas mais profundas do nosso eu. Nós vamos gradativamente tirando as crostas de insensibilidade, nós vamos adentrando as camadas mais profundas, né? Nos conhecendo em maior profundidade. É difícil até transformar em palavras isso, eu estou tentando, né, expressar como eu vejo isso, como a gente tem aprendido, mas é um pouco difícil até de transformar em palavras isso, né? Mas eu acredito que vocês estejam compreendendo o que eu quero dizer, né? Mas o fato é que acaba virando um momento de autoconhecimento, profundo autoconhecimento, né? É um exercício, né? Um exercício de autoconhecimento, de autodetecção, né? Onde a gente adquire força, discernimento e sabedoria, né, Hilda? A Margarida colocou força para suportar o que não posso mudar, mudar o que puder, e discernimento e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, né? Então tá, deu para entender, né, Hilda? Que bom. Então é isso, né? Um exercício bem interessante, né? Outro dia tinha um espírito obsessor que estava falando para mim, falava assim para mim: vocês não sabem o poder que vocês trazem dentro de vocês. Veja bem, o espírito obsessor estava falando para mim: vocês não sabem o poder que vocês trazem dentro de vocês. A oração, por exemplo, ele falou, né? Eu falei: nossa, né? Oração. Aí ele falou assim: mas não é qualquer oração, tem que ser oração com sentimento, ele falou. Eu falei: puxa, que bom, né? Você vê que a gente aprende. E eu gosto de conversar com esses espíritos porque a gente aprende muito. A visão deles. Infelizmente, alguns ainda usam essas informações, ainda não da forma muito correta, né? Mas eles sabem.
Eles sabem, né? Aquilo que funciona, aquilo que atrapalha. Ele falou, mas é bom então? Eu falei, é bom para vocês, é ruim para nós. Ele falou, é bom para vocês, é ruim para nós. Tá certo, né? Tá certo dentro da lógica dele, né? Mas é uma coisa que a gente tem que realmente aprender a usar mais, né? Poder que a gente tem dentro da gente, né, pessoal? Então, continuando aqui, né? Do tórax, da cabeça e das mãos de José saiu um foco de luz direcionado para cima e que, retornando, envolvia Lígia totalmente. O ambiente se iluminou. Flocos de substância azulada, como neve translúcida, desciam suavemente sobre o grupo e logo desapareciam, assimilados pelo corpo dos encarnados, proporcionando-lhes inefável sensação de bem-estar, paz, confiança e alegria. São forças ignotas, né? Forças ignoradas para nós, mas que estão agindo, né? São forças que estão agindo invisivelmente, né? Não para todos, tem muitos que conseguem perceber, conseguem até ver essas energias, mas para a maioria de nós são forças invisíveis, né? Não obstante, nós conseguimos sentir essas energias poderosas em forma de bem-estar, em forma de alegria, de leveza, de tranquilidade, né? O que é sempre algo muito bom. Então caía como se fosse neve, flocos de neve translúcida, né? Deve ser bem bonito, né, de ver. E caíam no corpo dos encarnados, também dos espíritos que estavam presentes, né? Em seguida, Lígia arrumou sua bagagem e o casal amigo foi levá-la até a estação rodoviária, onde deveria tomar o ônibus para a sua cidade natal. Enquanto aguardavam o horário da partida, Lígia mostrava no semblante uma certa tristeza. Acreditem, jamais poderei lhes pagar tudo o que fizeram por mim. Despeço-me de vocês com o coração apertado, porque no fundo gostaria de permanecer aqui. Todavia sinto que o dever me chama, exigindo a reparação de meus erros. Depois de tudo o que aprendi sobre a imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, responsabilidade e livre-arbítrio, entre outras coisas, não posso fugir ao cumprimento da parte que me cabe na vida. Na verdade, dele tenho me eximido. Do cumprimento, né, da parte, né? Dele tenho me eximido há longo tempo. Enxugou os olhos e, tentando se controlar, contemplou os amigos com imensa ternura. Jamais esquecerei de vocês. Estes últimos meses foram os mais importantes da minha vida. Estarão sempre na minha memória. Sandra chorava abraçada à amiga, José, contendo a emoção, brincou. E da maneira como fala, dá a impressão de que nunca mais nos veremos. Esta não é a última vez que estamos nos encontrando, nada disso, garota. Quando você menos esperar, estaremos batendo à sua porta e pedindo abrigo. Lígia deu uma risada bem humorada, ao mesmo tempo em que enxugava os olhos. Será um prazer imenso, vou ficar esperando. Quero que conheçam meus pais e meu filho. E é lógico, nossa cidadezinha, que apesar de pobre, é rica de belezas naturais. Pode esperar, assim que entrarmos em férias, iremos fazer-lhe uma visita e matar as saudades. Minha mãe faz um peixe assado que é uma delícia. Antes que José pudesse fazer qualquer comentário, o ônibus chegou e tiveram de se despedir. Pela janelinha ele fez uma última recomendação. Lígia, não se esqueça de procurar um núcleo espírita, como me prometeu. É muito importante que você continue a receber passes. Não se esqueça. Não me esquecerei, fique tranquilo. Até breve. Deus lhes pague por tudo. Logo as mãos que acenavam era só uma lembrança. Por muitas horas Lígia chorou,
enquanto a condução rodava. Lá fora, a escuridão era quase completa, amenizada apenas pelo brilho das estrelas. Passava das 2 horas da tarde quando ela desembarcou em sua cidadezinha. Aí nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Cenas dos próximos capítulos, né? Vamos deixar um pouquinho para a semana que vem também, né? É, pessoal, não é fácil não. É, medo do que ia ter que enfrentar, né, Tânia? É. A nossa melhora é sempre um caminho de volta. A nossa melhora é sempre um retorno, um caminho de volta pelos caminhos que a gente fez para piorar, né? A nossa melhora é sempre o mesmo caminho que a gente fez para ir, a gente passa para voltar, tá? Então a gente vai passando pelas fases que fizeram a gente piorar. Podem perceber na vida de vocês, quando vocês pensam, né, ter ido por um caminho ruim, o caminho de volta é sempre o mesmo caminho, só que é no sentido contrário, né? Então a gente vai passando pelas fases que nos fizeram, aquelas fases e as decisões que fizeram a gente agravar a situação, a gente vai passando pelas mesmas etapas, pelas mesmas fases, só que tomando decisões diferentes e avançando sempre para retomar o caminho de volta, né? Então isso é interessante, isso é particularmente interessante quando a gente analisa assim, sabe? As pessoas quando estão melhorando, elas sempre fazem é o caminho que fez ela piorar, é o caminho de volta. A Tânia colocou descalço. A gente tem que colocar as sandálias da humildade, viu? Diria eu, né? Nós temos que colocar as sandálias da humildade. Ai, ai. Porque é preciso muita humildade pra gente, né? Brincadeira, né? Mas pra gente fazer o caminho de volta, né? É preciso muita humildade da nossa parte, né? O reconhecimento dos nossos erros, o reconhecimento das nossas fragilidades, porque é só assim que a gente vai conseguindo realmente persistir no caminho de volta. Né? Se a gente caiu por arrogância, por presunção, por orgulho, por vaidade, é justamente o oposto disso que vai fazer a gente continuar no nosso caminho de retorno. Né? Humildade, simplicidade, renúncia, dedicação, né? É o que vai fazer a gente conseguir vencer, né? Porque os defeitos nos conduzem para a infelicidade, para os equívocos, né? E para a dor. E as qualidades nos conduzem para a harmonia, para a felicidade, para a plenitude, né? Então é por aí, né? Bom, pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo novamente aos espíritos amigos por todo o amparo que tivemos durante este momento, que não é apenas uma leitura ou um comentário, mas tem uma significação muito maior, uma significação espiritual, porque hoje nós já estamos juntos aqui estudando as coisas boas. Nós já somos capazes de permanecer 1 hora que seja, procurando pensamentos elevados, procurando a sintonia com o alto. Talvez depois de séculos, depois de milênios de equívocos, em que perambulamos pelos vales da sombra e da morte, ferindo e sendo feridos, hoje nós já estamos com propósitos novos. Hoje nós já podemos apreciar, Senhor, as belezas da criação. Hoje nós já podemos apreciar as gratas oportunidades da fraternidade, as possibilidades da prece, da
as possibilidades do conhecimento superior. Nós já podemos sentir em nós o influxo das energias elevadas, energias para as quais nós ficamos fechados, impermeáveis durante muito tempo. E hoje já podemos sentir o bálsamo da tua presença, o bálsamo consolador do teu amor a se derramar sobre todos nós. Por isso, Senhor, somos muito gratos, mas sabemos ainda das nossas fragilidades, das possibilidades de queda que temos todos os dias. E isso nos dá força, Senhor, para continuarmos a nossa caminhada com prudência, com vigilância, percebendo as nossas fragilidades. Auxilia-nos, Senhor, a cada dia, para que a cada dia possamos reafirmar o nosso compromisso de lealdade para contigo, o compromisso de lealdade para com a nossa própria consciência, de lealdade para com a espiritualidade amiga que nos envolve, e tão desvelada e amorosa nos cerca de todos os recursos que necessitamos, nos livrando de perigos que muitas vezes nem viemos a saber, a tomar conhecimento. Por tudo isso, Senhor, nosso sentimento de gratidão se expande em direção a Ti, Senhor, e a todos esses que nos amam de forma silenciosa. E a Deus, nosso Pai e nosso Criador, a nossa eterna gratidão. Que assim seja, Senhor. Ok, pessoal. Então, nossa gratidão a todos também que participaram do estudo conosco, tá? Todos que estão aí nos acompanhando pelo áudio, pelo vídeo, sejam todos abençoados aí, viu? Pelo carinho com que nos envolve. Até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos.